Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala, está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre insegurança alimentar, com a Mariana Yamamoto e o Antônio Márcio Buianã. Cerca de 2,3 bilhões de pessoas vivem algum nível de insegurança alimentar no planeta, sendo que dessas, 735 milhões passam fome. Os dados foram apresentados pelos pesquisadores participantes da mais recente edição do ciclo ILP-FAPESP, de Ciência e Inovação. Boa tarde, Mariana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Joel. Prazer estar aqui com vocês, com você e com o Antônio. Vamos lá. Lembrando você, ouvinte, que a Mariana é nutricionista, mestranda em Nutrição e Saúde Pública pela USP e gestora do Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional, do Butantan. Mariana, o que é insegurança alimentar? Perfeito, Joel. Para a gente falar, de insegurança alimentar, eu acho importante que primeiro todos saibam o que é segurança alimentar, né? Então, quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está falando da realização do direito de todas as pessoas a terem acesso regular a alimentos de qualidade e também em quantidade suficiente. E que isso não comprometa o acesso a outras necessidades. Então, por exemplo, não posso deixar de pagar o meu aluguel para comer, tá? E é muito importante que essa alimentação tenha como base práticas alimentares que promovam a saúde, que respeitem a diversidade cultural, ambiental, econômica. Então, essa questão da sustentabilidade e da cultura também, o respeito à cultura de cada cidadão é muito importante. E isso tudo é segurança alimentar. Quando a gente acaba ferindo, né, algum aspecto dessa questão que eu comentei, a gente sofre de insegurança alimentar, que geralmente são categorizados em 3 níveis, né, que é leve, moderado e grave, que você bem mencionou aí no início da sua fala, que muitas pessoas sofrem de insegurança alimentar grave também, né, dentro dessa quantidade, mas basicamente é isso. Se foge desse contexto, dessa definição de segurança alimentar, está em estado de insegurança alimentar. Nosso outro convidado é Antônio Márcio Buianã. Ele é professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, também graduado em Direito e em Ciências Econômicas e mestrando em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco. E também ele é doutorando em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas. Bom, você participou, né, do ciclo ILP-FAPESP. Como você resume rapidamente, Antônio, esse ciclo que aconteceu? Bom dia, boa tarde. O mais importante aconteceu nele. Boa tarde a todos, né? Veja, eu sou doutor pela Unicamp, né? O doutorado já ficou lá atrás, não doutorando, doutor. Obrigado pela correção. O debate foi um debate muito interessante, viu, Mariana e Joel, porque ele apresentou visões distintas de um problema que é complexo e que de fato existe mesmo distintas visões, principalmente sobre as causas da alimentar e também sobre as soluções. Eu recomendo fortíssimo que os ouvintes escutem e assistam aquele programa, porque ele foi muito rico em um debate plural, com muito respeito e com muito didatismo. Cada um de nós tem a oportunidade de apresentar a sua visão, né, e depois debater com os colegas. E isso tem sido bastante raro aqui entre nós,
porque a gente já não consegue debater quando as ideias são distintas. Hoje a gente debate, como eu sempre digo, na própria igreja. Então, os seminários reúnem pesquisadores intelectuais que têm uma mesma matriz de pensamento, outro seminário trata do mesmo tempo, reunindo pensadores da outra igreja. Mas raramente, não é, a gente tem visto debates entre as igrejas, né, um debate ecumênico e respeitoso que permita o avanço. Então, foi muito bom, e eu não ousaria aqui resumir uma hora e meia, 1h40 de debate tão rico. Mas o que você pode falar, Antônio, é o seguinte: a principal preocupação é o meio ambiente hoje. E foi-se falado sobre como garantir alimentos de qualidade respeitando o meio ambiente. Rapidamente, eu queria te ouvir. Esse foi um tema central no debate. Todos nós estamos convencidos de que já não dá mais para sacrificar o meio ambiente em nome de nada. No passado, nós sacrificamos o meio ambiente em nome do crescimento, em nome do desenvolvimento e em nome da produção de alimento. Isto não é mais possível, nós precisamos enfrentar. O que ficou claro é que as visões em relação a isso são distintas, mas não são excludentes. Então algumas pessoas entendem que nós deveremos reforçar, né, sistemas produtivos que são menos agressivos ao meio ambiente, como a produção orgânica, a produção agroecológica, a produção, né, proveniente de pequenos agricultores, da agriculturas familiares, né? Outros, até como eu, que não excluem absolutamente esta primeira alternativa, é muito válida e dará uma contribuição muito importante, acreditam que a grande produção em larga escala é indispensável para garantir uma alimentação do mundo e que esta produção está se transformando e está também se tornando mais amigável ao meio ambiente. Nós temos visto uma transição, né, ambiental forte na grande produção, que hoje é muito menos agressiva do que era 20, 30 anos atrás. Muito bem. Mariana, eu queria te ouvir. Nós vivemos... Muita gente passa fome no nosso país, né? E aí, quando vem uma nutricionista no nosso programa, a gente fica imaginando o seguinte: o que é uma alimentação sadia? Quer dizer, qual é o número de calorias que um cidadão comum precisa para não cair na insegurança alimentar? Perfeito, Joel. Quando eu me apresento como nutricionista, e eu acho que todos os nutricionistas, as nutricionistas compartilham esse mesmo sentimento, geralmente a pergunta é, de fato, quantas calorias ou a quantidade de gramagem de carboidrato, proteína, lipídio, né, que o indivíduo deveria consumir, né, minimamente. Né? Claro que a gente tem um cálculo médio, até mesmo para estabelecer regras, diretrizes, né, em torno de 2.000 calorias por pessoa, né? Mas é muito importante essa questão do que é saudável, né? Vai depender muito, Joel. Por exemplo, eu vou ter uma atividade diária aqui no computador, estou aqui no Criação Butantan, no Centro de Referência Alimentar. Geralmente eu fico aqui sentada fazendo minhas atividades, às vezes recebo crianças e idosos, né, eu vou ali auxiliá-los. Para um produtor rural, por exemplo, que tem um deslocamento maior, que não trabalha perto da sua casa, ele gasta uma quantidade de energia diferente da minha, né, diferente da nossa. Então, vai depender muito. Se vive em um contexto rural, urbano, se é homem, mulher, a faixa etária vai depender, se tem algum tipo de comorbidade. Então, essa questão da prescrição... Varia de pessoa para pessoa, né? Depende da faixa E etária, vai se é variando. jovem, e da atividade que ele exerce, né? É isso, né, Mariana? Por que os produtos orgânicos são tão caros, são sadios, são bons, a gente gosta, mas são tão caros? É uma ótima questão. Acho que o Antônio até pode me complementar sobre isso. Tem muitos pequenos produtores aqui na região, por exemplo, que têm hortas comunitárias, né? No município é incentivado hortas
comunitárias, não só no município de São Paulo, como outros aqui da Grande São Paulo que eu conheço. E os produtores falam, eu não utilizo nenhum tipo de química, aqui é tudo orgânico, e é um preço acessível muitas vezes, só que ele não tem aquele selo orgânico, né, que a gente encontra em grandes mercados, né, que às vezes tem um preço mais elevado. O que os produtores me relatam muito é a dificuldade de conseguir esse selo. Então, tanto a dificuldade burocrática, né? Muitos não têm acesso a, por exemplo, nenhum computador, não sabe nem como conseguir esse selo. Então, para conseguir o alimento dito orgânico, né? Quando a gente fala de uma produção de larga escala, né, a gente tem que ver a viabilidade também. Claro que a gente incentiva o consumo de alimentos orgânicos de base agroecológica, como o Antônio mencionou, mas a gente sabe das dificuldades que tem tanto para produzir em grande escala alimentos com essas características, como até dos pequenos produtores conseguirem o selo orgânico, por exemplo, para conseguir comercializar esses alimentos, tá? Mas é muito importante o que o Antônio trouxe na questão do meio ambiente. Esses pequenos produtores que não utilizam nenhum tipo de agroquímico, pesticida, agrotóxico na sua produção, a gente consegue um circuito curto também entre o produtor e o consumidor, né? Então, por exemplo, não pegou um caminhão, colocou as hortaliças e acaba tendo desperdício, o caminhão para se deslocar de um lugar para o outro também usa combustível. Então, se eu conseguir um produtor que está perto da minha casa, eu consigo comprar diretamente dele, eu consigo também, além de consumir um alimento mais fresco, de qualidade, evitar esse transporte, por exemplo, né, que foi utilizado, tem os intermediadores também que eu consigo evitar, consigo fomentar o pequeno produtor e consumir algo de qualidade. Então, acho que é importante nossa visão como consumidor também do que a gente vai procurar. Eu me lembro aqui que tem uma iniciativa, já há algum tempo aqui em São Paulo, que esses pequenos produtores vão nos pátios dos shoppings nos fins de semana e ali formam uma pequena feira de produtos orgânicos. Eu sou um dos consumidores. Chegou a hora da gente conversar com a nossa colunista, especialista em ODS, Gabriela Chabu. Olá, Gabriela, tudo bem? Olá, Joel. Tudo bom? E com você? Estamos falando sobre insegurança alimentar, Gabriela. Quais são as novidades que você tem esta semana? Joel, esse tema, eu acho um tema super importante. Eu acho que, na realidade, me espanta, na realidade, a gente não brigar mais pelo direito à alimentação e as pessoas não terem uma consciência maior em relação ao direito enquanto uma necessidade básica e um direito humano, né? A gente fala tanto sobre o direito à saúde, sobre o direito à educação, que são coisas que as pessoas já estão conscientes de que são direitos e que o Estado deve trabalhar para provê-los. E em relação à alimentação, as pessoas ainda não têm essa consciência, ou de repente quem precisa não tem essa consciência ainda. Então, acho que primeiro, para contribuir com o debate, acho que levantar esse questionamento. Por que será, né, que a alimentação não tem o mesmo status que outros direitos? Essa é a pergunta que a Mariana pode responder. Perfeito. A gente conhece, por exemplo, muito bem o SUS, né, Sistema Único de Saúde. Todo mundo já ouviu falar minimamente, né? Porque o SUS ele é mais antigo, né? Se não me engano, de 90, me corrija se eu estiver errada. Então, está muito difundido que a saúde é um direito, né? Aqui no Brasil, a gente tem a saúde pública e a alimentação entrou como um direito social no artigo 6º da Constituição muito depois, através de uma emenda constitucional. Né? Então, naquele artigo 6º, que fala, são direitos sociais, a educação, a saúde, aí entrou a alimentação, e essa movimentação também para que seja estabelecido um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o CISAM, né? A galera conhece o SUS, muitas vezes os profissionais de saúde também conhecem o SUAS, né, da assistência social, mas o CISAM ainda ele é pouquíssimo difundido. Né? O CISAM ele tem como objetivo formular, implementar políticas e planos de segurança alimentar. Ele estimula também a participação social, então esses esforços do poder público e da sociedade civil também é previsto na característica do CISAM. E o monitoramento e avaliação da segurança alimentar e nutricional também, seja no município, seja em âmbito estadual. Tá? Então, eu acho que já está muito bem consolidado, né, a saúde como direito, a educação como direito, como trouxe a Gabriela,
mas a alimentação ainda, muitas vezes as pessoas não enxergam como um direito mesmo. E, de fato, tanto a legislação que trata sobre, né, a questão da alimentação, que é a LOSAN, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar. Então, como é uma temática mais recente, é claro que a gente está em 2024 e a gente gostaria que essas questões básicas tivessem soluções muito mais rápidas do que nós gostaríamos, mas é ainda uma temática que foi discutida posterior à saúde. Por isso, esse intervalo, essa diferença também entre as pessoas terem essa percepção. E o professor Antônio, pensa o que sobre esse tema? Não, eu sigo a Mariana, né, que já expôs, e eu acho que na construção do tema, que é complexa essa construção, né, a gente às vezes tem misturado diversas camadas de um mesmo problema e que exigiriam, digamos, soluções distintas, né? Então a gente fala em segurança alimentar e, em geral, está enfatizando, né, a insuficiência alimentar. Mas a Mariana pode depois falar para a gente do outro problema, provavelmente hoje mais grave do que a insuficiência alimentar, que é o excesso de uma alimentação de má qualidade que tem resultado na epidemia de obesidade. Por exemplo, lembrou bem, Antônio, carnes processadas que a gente consome diariamente. Eu não sei, porque eu sou muito carnívoro, né? Eu acho que tem mais do que a carne processada, mas de fato, né, é um problema de saúde pública, talvez hoje de uma dimensão maior do que o da insuficiência alimentar, mas esse não é um tema fácil. Depois, nós temos misturado nesse debate da insegurança alimentar, eu acho que ele tem sido muito contaminado por essas visões distintas que nós temos sobre o problema e que acabam dificultando a conscientização. Por exemplo, eu tenho a ideia de que a segurança alimentar e a fome são irmãos siameses, mas o tratamento da questão tem que ser diferente, né? Por quê? Porque a questão da segurança alimentar depende de muitos fatores, né? E a gente tem focado apenas na dimensão agricultura, o pequeno agricultor, isso, etc. Mas a gente vê o seguinte, a segurança alimentar depende da oferta do alimento, depende do acesso ao alimento, depende da proteção mais ampla em situações de catástrofe cada vez mais comuns, como agora no Rio Grande do Sul, como em países que vivem em guerra, com populações se movimentando. Se a gente for analisar os dados da FAO, nós vamos ver que metade da insegurança alimentar hoje está associada a conflitos sociais, a deslocamentos populacionais. Imagina a população em Gaza, como estará numa situação de insegurança alimentar. Aqui no Brasil nós temos também, em menor proporção, desse tipo. Então tratar da segurança alimentar exigiria um enfoque mais objetivo, com mais abertura do que eu vejo que tem sido tratado no âmbito dos debates do CISAM, que eu respeito tremendamente, mas ele tem focado, né, e misturado muitas coisas: segurança alimentar, desenvolvimento do pequeno, inclusão produtiva. Então fica um pacote muito, muito amplo. Né? Não traz os resultados que o país exatamente, não traz os resultados. Está todo ligado, evidentemente. Né? Mas isso é como se a saúde estivesse se misturando na questão do saneamento. Claro que o saneamento é fundamental para a saúde, mas se o Ministério da Saúde for se meter, né, a lidar com, né, o saneamento do Rio Tietê, ele provavelmente não vai nem fazer o plano de vacinação e nem fazer o saneamento do Rio Tietê. Então, eu acho que nós temos que ter uma visão ampla, mas a gente tem que separar os problemas. Né? O problema da fome e da insegurança é imediato, não pode esperar. Eu não posso esperar criar
essas soluções mais adequadas do pequeno, do orgânico, do agroecológico, da coisa. Porque é urgente, como também o problema da obesidade é urgente. Eu devo estimular o pequeno produtor? Devo. É obrigação nossa, né? Mas ele tem que ser um outro objetivo, que lá adiante vai melhorar a nossa questão da segurança alimentar, né? Então eu vejo um debate difícil, viu, Mariana, que eu vejo. Ele é difícil, mas ele é muito claro. Se nós temos... o Brasil, acho que em 2016, voltou para o mapa da fome. O combate à fome é uma questão de Estado. E aqui se confunde muito que uma determinada corrente ideológica é que fala mais do que a outra. Seja que governo for, nós temos que combater a fome. Esse é o grande problema também do atraso no Brasil, desta mentalidade. Olha, isso é uma coisa da esquerda, uma coisa da direita, enfim. Não pode ser isso. O combate à fome tem que ser um projeto de Estado, seja quem esteja no governo. Mas a Gabriela também tem mais novidades, né, Gabriela? Você levanta o assunto e aí nos ouviu. O que você acha? Joel, esse tema da insegurança alimentar, ele é um tema que está sendo discutido internacionalmente há muito tempo, né? Então, estava lá na agenda de desenvolvimento do milênio. Então, quem é um pouquinho mais velho, né, vai saber que a pactuação internacional anterior aos ODS, ou seja, os ODMs, os quadradinhos coloridos originários, né, que valeram ali entre 2000 e 2015, lá a gente já tinha como meta acabar com a fome e a miséria. Então, a gente já está debatendo, já está discutindo isso há muito tempo. O que o Antônio trouxe é importante porque realmente as coisas se misturam, né? Entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS 2 é fome zero e agricultura sustentável. É essa tentativa de trazer a questão da fome junto com a agricultura sustentável. Então, esse tema aparece junto mesmo na agenda internacional, Antônio. O Antônio está dizendo que às vezes isso atrapalha aí a consecução de alguns dos objetivos. Mas a meta que a gente tem mais relação com o tema do programa de hoje é a meta 2.4 da Agenda 2030. E ela está pensando justamente isso. Não basta só a gente acabar com a fome. Ou não basta só a gente alcançar a segurança alimentar, que é mais do que acabar com a fome, como disse o Antônio. A gente tem que fazer isso de um jeito que a gente promova a agricultura sustentável. Então, realmente, o desafio é muito grande. O que eu queria trazer de novidade, Joel, é que a cidade de São Paulo, na última semana, recebeu uma série de eventos, né, internacionais. Então, a gente teve o Fórum Urbano, que foi realizado em São Paulo, a cúpula de prefeitos do Urban 20, a gente teve a reunião do Conselho Executivo de Metrópoles, o Congresso Mundial do ICLEI. O ICLEI é uma coalizão de cidades pela sustentabilidade, e a reunião do Conselho de Mercocidades e a virada ODS. Então, a gente teve um evento no final de semana passado, nos dias 22 e 23, justamente para levar o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para a população, Joel. Então, eu acho que é memorável, é bacana, é digno de nota a gente dizer que todos esses eventos internacionais estão acontecendo e estão discutindo o meio ambiente, segurança alimentar e habitação, não só no âmbito da cidade de São Paulo, mas no Brasil e no mundo. Então, olha a importância desse tema. Aí as informações sempre importantes que você traz. Obrigado, Gabriela. Você volta na próxima semana trazendo o que está melhor acontecendo em termos dos ODS. Porque a gente enfatiza, sabe, não cumprimos essa meta, aquela, mas em algum lugar as coisas estão acontecendo. E você sempre traz essa visão otimista. Um abraço e até a próxima semana. Obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau. Olha, os moradores de mais de 27% dos lares brasileiros conviveram com algum grau de insegurança alimentar em 2023, segundo dados divulgados pelo IBGE em abril desse ano. É um dado muito importante para que se tenha uma visão a respeito da insegurança alimentar no país e se produza políticas públicas. E os dados mostram que a fome atinge 7 a cada 10 famílias lideradas por pessoas negras. Aí tem um recorde de raça, né? Pessoas negras passam mais fome do que as pessoas brancas. Bom, por que você acredita, Mariana, que existe esse recorte racial em relação à fome? Perfeito, Joel. Existe o recorte racial e existe também o recorte de gênero que esses dados trazem, inclusive dos relatórios produzidos
durante o período da pandemia, o Vigissan, fazendo tanto de território, né? Então, a região norte, nordeste, centro, centro-oeste, sul, o recorte de raça, então, pessoas negras, se não me engano, do Vigissan, 65% sofreu de insegurança alimentar, enquanto os lares chefiados por pessoas brancas eram de 46,8%. Já no recorte de gênero, no relatório do Vigissan, 64,1% dos lares chefiados por mulheres sofriam algum nível de insegurança alimentar, enquanto 53,6% dos lares chefiados por homens relatavam, né? Então, a gente vive no nosso país que tem problemas com questões de gêneros, então, ainda com racismo estrutural muito grande, institucional também gigantesco, que acabam fazendo com que essas desigualdades aconteçam, tanto no recorte racial quanto no recorte de gênero. E a gente pode se aprofundar mais em famílias de contexto rural, por exemplo, contexto rural urbano, acontece isso, porque infelizmente a nossa sociedade ainda é muito racista e muito machista. Claro que medidas são tomadas tentando incentivar, seja para geração de renda de pessoas que não têm acesso, por exemplo, à renda. A gente tem programas voltados mais para essa população, mas ainda assim é insuficiente, né? A gente viveu mais de 300 anos aí com um país com um modelo econômico, né, de escravos, então isso se reflete na atualidade e se reflete em todos os direitos, eu diria, tanto de moradia, como de saúde, educação e também da alimentação. Antônio, eu quero ouvir como reverter esse cenário de segurança alimentar no Brasil. Você ensaiou na sua resposta anterior de que os assuntos são misturados aqui e nós não conseguimos produzir uma visão maior sobre o tema, né, da insegurança alimentar e da fome. Mas eu queria, especificamente, como nós podemos mudar esse cenário? Eu vou comentar alguma coisa com você, mas se você me permite, eu queria voltar à pergunta anterior que você fez à Mariana, né? Porque qualquer recorte que você fizer, você vai encontrar algo semelhante a isso. Né? É alimentação, como a Mariana falou, é habitação, gênero, segurança. Segurança, saiu semana passada, né, publicado pelo IPEA, né, o estudo sobre segurança no Brasil, e está lá, né, como negros né, são, assim, 3 vezes mais vítimas em todas as idades do que brancos, né? Então isso é reflexo desse nosso país, que é um país, né, claro que nós desenvolvemos essa cultura racista disfarçada e isso está mudando só hoje. Então, voltando à sua pergunta, Joel, eu digo o seguinte: por que eu digo que os problemas são juntos, né? Como se falar, o problema da fome e da agricultura sustentável. Eu vejo o seguinte, né? Primeiro, tudo tem que ser sustentável. A sustentabilidade não deveria estar associado a uma área. A sustentabilidade deveria hoje ser a base de qualquer atividade. Não é agricultura sustentável. Por que a gente não fala de indústria sustentável? Por que a gente não fala de transporte sustentável quando os navios que transportam minérios e alimentos, etc., são uma fonte de emissão importantíssima do planeta, né? Então, tudo. Por que a gente não fala de casas sustentáveis, não é? Olha o desperdício que todos nós temos, né, na cultura de classe média brasileira, que está longe de ter incorporado a sustentabilidade. Nós desperdiçamos água, nós desperdiçamos energia, nós não fazemos coleta de lixo seletivo e os maiores desculpas que tem, né? Nós não temos uma educação para a sustentabilidade de maneira adequada na sociedade. Eu digo isso como avô, e a minha neta passa uma parte do dia aqui com a gente. Eu tenho o privilégio de dedicar 1 ou 2 horas estudando com ela, e depois compenso à noite fazendo os meus trabalhos,
mas eu não vejo essa grande preocupação. Então, assim, me desculpe, mas é importante. Então, exatamente, me desculpe mas eu acho que é importante passar essa mensagem. Então está tudo junto. Mas veja bem, quando você fala em estatística, né, 28% dos homicídios brasileiros têm algum tipo de insegurança alimentar. Por que eu digo que é importante separar o problema? Né? A questão desses domicílios não tem nada a ver com a agricultura. Nós temos alimento suficiente no mercado brasileiro. Né? Então, este problema poderia ser facilmente resolvido com o cartão que eu, professor da Unicamp, tenho. Eu sou titular de um cartão alimentação, aliás, de dois. Um que paga a minha alimentação nos dias de trabalho no restaurante e um outro quando eu vou ao supermercado fazer compra de alimentos. Este cartão, inclusive, que no passado eu podia comprar bebida, cigarro, qualquer coisa, hoje ele tem filtros. Eu não posso, por exemplo, comprar bebida com ele, só alimentações. Ele poderia ter mais filtros, por exemplo, de limitar a alguns tipos de alimentos, se fosse o caso. Então, você veja, um cartão alimentação de posse de uma boa parte desses domicílios que têm acesso ao mercado, né, resolveria um problema gravíssimo de insegurança alimentar. É uma sugestão interessante. Já teve algumas iniciativas em governos passados, mas nunca foi uma política efetiva, né? Uma política pública efetiva para a população de baixa renda. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, uma reportagem. 85% dos brasileiros defendem a ação climática mais rigorosa. Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Uma pesquisa realizada pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, em parceria com a Universidade de Oxford e a Geopol, revela que 85% dos brasileiros defendem ações climáticas mais efetivas no país. Globalmente, 80% da população apoia que seus governos adotem medidas mais rigorosas contra a crise climática. Entre os 20 países que mais emitem gases de efeito estufa no mundo, o apoio a políticas climáticas mais fortes é alto, com maiorias que variam de 66% nos Estados Unidos e na Rússia, a 67% na Alemanha, 73% na China, 77% na África do Sul e na Índia, 88% no Irã e até 93% na Itália. O PNUD lembra que o Brasil é o maior país da América do Sul e o quinto mais vasto do mundo. O país se comprometeu a alcançar emissões líquidas zero até 2050 e já está em transição para energias renováveis. Atualmente, o setor de energia renovável responde por 83% da produção, sendo que a maior parte da geração de eletricidade doméstica vem de usinas hidrelétricas. A pesquisa revelou que 81% dos brasileiros apoiam uma rápida transição dos combustíveis fósseis, com cerca de 2/3 desejando uma mudança muito rápida. Segundo o estudo, 70% dos entrevistados no país relatam ter tido alguma experiência recente de eventos climáticos extremos e mais da metade avaliou negativamente as ações nacionais para endereçar essas questões. Acima da média global em 13%, quase todos os brasileiros entrevistados apoiam a educação sobre temas relacionados à mudança climática e avaliam que a cooperação internacional deve ser fortalecida para lidar com a crise. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Antônio, me parece que a maior parte da população brasileira já apoia uma mudança dos combustíveis fósseis, né? Agora falta convencer o capital, quem investe. Esse outro lado, como sensibilizá-los? Eu acho muito difícil, né? Vocês viram, estamos vendo como num governo que entrou com... Né, a primeira manifestação ainda do presidente eleito foi a visita ao Egito, né, onde ele fez uma profecia, né, de fé
desenvolvimento sustentável, etc., etc., e a ministra Marina tem feito esforços nesse sentido. Semana passada ele declarou que nós não podemos deixar de explorar a margem equatorial. Eu não sou técnico, não sei as consequências disso, mas o fato é que o Brasil e todos os outros países, né, inclusive aqueles líderes da defesa do meio ambiente, continuam explorando seus recursos fósseis. Noruega, né, da onde vem a riqueza, parte da riqueza da Noruega? Do petróleo do Mar do Norte. A Noruega não vai renunciar a isso. Então você veja que tem uma contradição, né? Agora nós estamos nesse momento, vamos fazer a transição, mas quem tem petróleo já descoberto fala, temos que usar rápido antes que acabe, antes que deixe de ser valioso. É uma contradição. Nós não vamos convencer. Eu acho que é gastar energia no foco errado. Eles vão explorar. O que nós temos que garantir é, de fato, que o façam com maior segurança, que utilize esses recursos fósseis aonde for utilizado, em máquinas que emitam menos, etc., 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 né? Mas você não vai conseguir convencer a Petrobras e nem a Arábia Saudita, e nem a Noruega, e nem a Grã-Bretanha, e nem os Estados Unidos que renunciem, né, ao uso... Esse é o dado de realidade, né? Esse é o dado da realidade. A gente adoraria, mas a realidade é essa. A transição vai demorar ainda algum tempo. O Brasil foi o quarto maior produtor de grãos do mundo. Você disse isso, falou sobre a produção de alimentos no bloco anterior, Antônio. Atrás apenas da China, Estados Unidos e Índia. Os dados são do estudo O Agro no Brasil e no Mundo, divulgado pela Embrapa em 2022. Mariana, por que com essa produção tão alta o Brasil continua no mapa da fome? Gel, parece contraditório, né? Até a questão da desnutrição e do sobrepeso, né? Sim. Quando a gente pensa da produção no Brasil, a gente tem que pensar quem está produzindo e para quê, né? Qual que é o destino desse alimento? Porque se a gente pensa no número, assim, a gente fala, não tem que ninguém passar fome, de fato não deveria mesmo. Então, quando a gente vê o que é produzido, a gente vê que muito do que é produzido é grão para exportação. Então, claro, generalizando aqui, mas quando a gente, né, olha, eu viajei recentemente para o Centro-Oeste, peguei a estrada, ali a gente olha, é infinito assim, a quantidade de milho, por exemplo, ou soja que a gente enxerga, e aquilo muito provavelmente não está sendo produzido para o consumo interno, não é para as pessoas consumirem. Então, é commodity para exportação, então acaba acontecendo que poucos lucram muito bem, né, com a exportação desses grãos, seja para alimentar porcos, gado, enfim. Uma parte vai para a indústria, é claro, mas esse alimento não está sendo produzido para ir para a mesa do brasileiro, né? Então, acaba acontecendo essa questão de a gente ser grande produtor, né, alimentar, sim, o Brasil alimenta o mundo. De fato, muito alimento vai para fora, mas acaba tendo também esse triste dado de insegurança alimentar que permanece aqui dentro do nosso país. Que políticas públicas poderiam auxiliar na redução da insegurança alimentar no país? Perfeito. Como o Antônio comentou, né, essa questão, os temas, né, quando a gente fala de segurança alimentar, são várias questões, né? Então, eu tenho que pensar, por exemplo, se tivesse só uma política pública que acabasse com a fome, a gente já teria acabado, mas nunca é uma só. Porque quando a gente pensa em acesso, a gente pode pensar em acesso econômico. Então, por exemplo, políticas que promovam a geração de emprego, a geração de renda, até mesmo a distribuição de renda. Existem programas, mas o programa Bolsa Família, por exemplo, né? Pode ter iniciativas municipais. O Antônio comentou, eu tenho cartão alimentação. Então, existem municípios que já fazem essa distribuição de renda através de cartão de alimentação, aqui da Grande São Paulo. Então, isso é um tipo de política pública. O fomento ao pequeno agricultor também, as hortas urbanas, né, que eu posso ir aqui próximo da minha casa, próximo do Cressan, dentro da comunidade,
ter acesso a um alimento saudável de qualidade, a gente está combatendo a insegurança alimentar. Então, são diversas políticas que podem ser pensadas a depender do território. Estou falando de contexto urbano, estou falando de contexto rural. O Antônio bem colocou, pessoas que têm um supermercado perto de casa. Então, será que tem? Não faz sentido eu ofertar um cartão de alimentação para as pessoas que não têm a disponibilidade próximo de casa, senão elas vão acabar consumindo alimentos de má qualidade e não contribuindo com a segurança alimentar. Então, são muitos fatores e muitas políticas públicas que precisam estar, sim, trabalhando. As secretarias, todas elas precisam estar. Hoje eu estou dentro da Secretaria Executiva de Segurança Alimentar, mas a Secretaria Econômica de Emprego, Trabalho e Renda precisa estar pensando, planejamento urbano precisa ser pensado, então o do verde, meio ambiente, também precisa estar atento à temática da segurança alimentar. Então, são diversas políticas, Joel. Outra coisa que chama atenção é que com essa produção de grãos que nós temos, ainda existe trabalho escravo no campo, né? Agora nós vamos divulgar o resultado da nossa enquete realizada no Instagram, onde os nossos ouvintes e seguidores, que também fizeram perguntas, responderam essa pergunta. Olha, você sabe o que é segurança alimentar? Nós perguntamos. E durante a semana, o resultado foi esse. Sim, 89%. Não, apenas 11%. Pelas respostas, me parece que é uma consciência dos nossos seguidores, né, em relação à insegurança alimentar. E também eles deixaram perguntas, viu, para cada um dos nossos convidados. A seguidora nossa, Catiane Silva. Valeu, Catiane, pela pergunta. Onde existe mais fome? Em áreas urbanas ou rurais, Mariana? Joel, primeiro, obrigada pela pergunta da Catiane. Obrigada, viu, Catiane? Pelos dados que a gente tem no contexto rural, acaba acontecendo um maior nível de insegurança alimentar. Seja pelo fato de que eu comentei, que muitas vezes as pessoas não têm um emprego formal, por exemplo, se é um produtor, se é um pequeno produtor, principalmente, qualquer tipo de, por exemplo, as mudanças climáticas, né? A gente falou tanto sobre clima, qualquer mudança inesperada pode acabar com uma produção. Então, o acesso econômico, ele também é afetado, o acesso físico, que aquele alimento estaria ali, também é afetado, a disponibilidade, pensando em mercados próximos, muitas vezes não tem. Então, essas pessoas em contexto rural acabam sofrendo mais de insegurança alimentar. Passam fome, né? E por isso que elas são alvos, vítimas, né, do trabalho escravo. Tem uma pergunta para você aqui, Antônio. É o Matheus Paiva. Legal, Matheus, a sua pergunta. Antônio, ele pergunta o seguinte: a tecnologia pode ser usada como aliada para diminuir a insegurança alimentar? Claro que sim. Obrigado, Matheus. Claro que sim. A tecnologia vem sendo utilizada já há bastante tempo, né? Na resposta anterior, quando a Mariana falou da produção de grãos no Centro-Oeste, né, ela tem uma visão distinta da minha, né? Eu acho que essa produção, primeiro, ela não nasce voltada para o mercado externo, não há nenhum problema em você exportar, mas essa produção de grãos que é associada ao mercado externo, ela permitiu o barateamento de produtos chaves aqui para a alimentação do Brasil. Então, ela está na base, por exemplo, da produção de lácteos, que hoje é muito, era há 20 anos atrás. Por que a carne de aves e de suíno também se difundiu tanto? Porque ela tem como base exatamente essa alimentação que vem desta produção. O óleo de soja, que é o óleo mais consumido, vem do soja, né? Então essa produção, ela contribuiu fortemente para reduzir a insegurança alimentar no Brasil e não para aumentar a insegurança alimentar. Então, uma das chaves da redução da insegurança alimentar no Brasil foi exatamente, né, essa modernização da agricultura brasileira, que permitiu à agricultura brasileira produzir
mas com custos menores, né, e, portanto, facilitando o acesso. A tecnologia é chave para tudo. Nós não teremos solução para nada, para nenhum dos desafios, sem inovação e sem tecnologia. E não precisa ser tecnologia de ponta. Tem muita coisa que o conhecimento tradicional, que inovações que tem como base, né, coisas que conhecemos há anos e não são aplicadas, pode ajudar muito. É fundamental. Tá aí, eu agradeço aos nossos 2 seguidores pelas perguntas que fizeram, e se você quiser enviar a sua pergunta, basta ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram, além disso, mandar uma mensagem ou ligar para a nossa produção. Maiores informações, observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 sempre é em numeral. Chegou a hora dos destaques da semana. Vamos conferir quais são os principais destaques de matérias publicadas no nosso site. O Lucas Neves, direto da redação, tem mais informações. Doação no Brasil. Artigo mostra que renda influencia a quantia, mas não a proporção doada. ONGs se manifestam em prol da revogação da PL do aborto. A startup Brada lança ChatGPT dos editais, para facilitar captação. Segundo o Atlas da Violência, mais de 1.500 municípios brasileiros não tiveram nenhum caso de homicídio em 2022. Estes foram alguns dos principais destaques do site do Observatório. Você pode conferir estas e outras matérias acessando observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é sempre numeral. Até a próxima. Esse foi o Lucas Neves, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor, com as matérias que mais tiveram acesso. Ele volta na próxima semana. Mariana, quem está nos ouvindo, a gente conversou sobre vários assuntos, mas eu queria voltar nesse finalzinho. Antes, você fique à vontade para falar o que você achar necessário, que não foi perguntado para você. Por favor, você diga, mencione, né? O destaque que você gostaria de fazer. Mas antes, eu perguntei lá no comecinho do programa sobre alimentação, o que é mais sadio ou não, mas sempre fica na minha cabeça. Eu entrevistei uma pesquisadora antes da pandemia e ela me falava do valor da mandioca, né? Que a mandioca era barata e ninguém usava, não havia estímulo porque a mandioca não se vendia. Eu sei que é um hábito alimentar da população do norte, lá do nordeste, que usa mais mandioca. Por que determinados alimentos que têm um valor calórico bom não chega na população de baixa renda? Não ajudaria na insegurança alimentar e no combate à fome? Perfeito, Joel. Olha, a mandioca, eu sou suspeita de falar, eu adoro mandioca, inclusive toda quarta-feira vem um produtor aqui, passa no Cressan, eu compro sempre. Se a gente for comparar as calorias da mandioca com uma batata inglesa, por exemplo, a mandioca ela é mais calórica, ela tem mais carboidrato, mas isso não é ruim, tá? Necessariamente tem muita gente que demoniza tanto a quantidade de calorias como a quantidade de carboidratos, tá? Isso é ótimo, ela é muito versátil e todos os subprodutos dela também são incríveis. Muitas vezes, dependendo, é claro, a gente pode pensar no acesso a determinado alimento de acordo com a região onde ela mora pelo clima. Então, a gente vive um país em dimensão continental, onde os climas vão ser completamente diferentes. Por isso, até quando a gente fala de sazonalidade, é difícil, né? O que é sazonal aqui para a gente que está, eu falo aqui de São Paulo, né? Quem está me ouvindo talvez mora em outras regiões. Então, o alimento da época, é muito importante que a gente respeite esse alimento da época, mas é difícil a gente determinar, porque vai depender também do contexto, né? Então, dependendo da região onde mora, às vezes não produz muito desse alimento e, consequentemente, as pessoas não vão ter acesso, né? Aí, todas as questões também de desigualdade que a gente comentou aqui, de acesso econômico, disponibilidade, também vão afetar essa questão da disponibilidade desse alimento. Eu citei a mandioca, mas se você tiver um outro que é barato e que pode ter acesso, né, que a população de baixa renda tem acesso, né, para completar, né, sua refeição diária, eu acho que é importante também, né? Perfeito. Já que a gente está falando até sobre mudanças climáticas e tudo mais,
Quando a gente fala de uma alimentação sustentável, principalmente, saudável, sustentável, sempre a gente da nutrição, né, vai voltar a uma alimentação que não contenha tantos produtos de origem animal, né, sejam as carnes mesmo ou os lácteos, ovos, né. Então, uma sugestão aqui que eu deixo para o pessoal que quer, né, ter uma dieta saudável e também voltada à sustentabilidade, aí aqui colocando um adendo que, é claro, individualmente a gente não consegue promover tanta mudança, mas para quem tem interesse, o grupo das leguminosas, que são dos feijões, né? Feijão preto, branco, lentilha, grão de bico, elas combinadas com cereal, como arroz, então a combinação do arroz e feijão é super interessante, forma uma proteína completa. Então, a base da nossa alimentação, que é o arroz e feijão, é super interessante, mas a gente pode explorar outras coisas. Vou fazer um macarrão com uma bolonhesa de lentilha, super legal. Tem uma pastinha chamada hummus, de grão de bico, que também é super gostosa, dá para colocar no pão. Então, explorar também as leguminosas, que é o grupo dos feijões dentro da alimentação, acho que é uma opção bem interessante, isso bem bacana também. Tá aí a dica da Mariana a respeito de uma alimentação diária. Rapidamente, Mariana, seu destaque final, o que mais você gostaria de deixar registrado aqui no nosso programa? Olha, eu gostaria de agradecer, Joel, aqui por vocês terem me chamado. É um prazer estar aqui novamente. Muito obrigada também, Antônio, por essa discussão, esse debate. Se eu fosse deixar uma mensagem para a galera que está ouvindo a gente, eu diria para o pessoal participar mais nos processos de elaboração de políticas públicas, tá? É claro que é difícil, a gente tem muitas demandas, né? Tem família, filho, trabalho, mas geralmente, por exemplo, o CISAM, né, que a gente comentou, existem os conselhos de segurança alimentar, né? Esses conselhos existem justamente para garantir a participação social na elaboração de políticas públicas. Então, se informem se no município de vocês tem conselho de segurança alimentar. Se tiver, vamos participar. Se não tiver, vamos pressionar o poder público para criar esses conselhos, que é muito importante que a participação social na formulação e no monitoramento das políticas públicas. E isso ajuda muito a mudar a mentalidade a respeito dos alimentos em geral, né? Antônio, foi um grande prazer te entrevistar, te conhecê-lo, e eu quero o seu destaque final. Então, Joel, eu vou fazer um destaque final, né? Digamos, eu endosso plenamente os comentários, recomendações da Mariana, mas vou fazer um destaque final que é contracorrente, é de não demonizar os alimentos. Por exemplo, os alimentos processados, eles têm uma importância enorme, porque nós não moramos mais numa pequena vila de 20, 30, 50, 100 habitantes com as hortas e a agricultura ao nosso redor. Nós vivemos em megalópolis, né? E dependemos, às vezes, de alimentos que têm que vir de longe. O macarrão, por exemplo, é um alimento processado, de baixo processamento, mas é um alimento processado. Olha quanta utilidade tem o macarrão para a utilização do trigo ou outros tipos de pasta que tem como base outras fontes, né, de preparação. Então, olha as carnes, né, que de fato tiveram um papel fundamental, inclusive na nossa própria evolução e na nossa história. Você não utilizaria carne se não fosse com algum tipo de processamento, né? Muitas das verduras conservadas com métodos adequados. Então, nós precisamos, uma utopia irrealizável essa de que nós vamos nos alimentar de alimentos frescos, né? Da horta para a mesa, dos circuitos curtos. Isto é importante, mas nós temos que levar em conta que nós vivemos numa aldeia global, né? A China precisará de alimentos do Brasil e o Brasil precisará de alguns alimentos e matérias-primas de outros países. Então, o desafio é como processar melhor esses alimentos para que eles cheguem à mesa do consumidor de maneira mais saudável e, eventualmente, inteiramente saudável. Então, eu sou contrário à demonização de qualquer tipo de alimento. Eu sou a favor da demonização dos excessos. Todos os excessos são, de fato, ruins.
O Brasil ODS, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Infelizmente. Eu agradeço a participação da Mariana Yamamoto, nutricionista, mestranda em Nutrição e Saúde Pública pela USP. Do professor Antônio Márcio Boenan, que ele é professor lá do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Não esqueça de seguir o Observatório nas suas redes sociais, basta procurar observatório3setor.org.br no Instagram e no Facebook. O site do Observatório, como eu disse, é observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 sempre é em numeral. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030.